Pô, meu aluno está sentindo dor, por qual motivo? Eu estou fazendo exatamente o que ensinaram. Eu estou exatamente ensinando aqui sobre a pelve neutra. E depois eu comecei a estudar sobre isso, comecei a estudar melhor sobre a anatomia e a biomecânica da pelve, comecei a estudar melhor sobre como cada movimento do Pilates interfere no movimento e na posição da pelve, e eu descobri ali que tinha todo um equilíbrio muscular muito complexo que deveria acontecer e que até então eu não sabia. E quando eu descobri sobre esse equilíbrio muscular, que eu vou mostrar para você as fotos aqui hoje, daqui a pouquinho, quando eu descobri sobre esse equilíbrio, tudo clareou para mim. E eu não passava mais por aquelas situações do meu aluno sentir dor na aula ou do meu aluno ter problemas para ficar na pelve neutra. E eu também entendia quando não usar a pelve neutra. Essa confusão acabou e eu fiquei muito mais confiante. E é assim que eu quero que você fique aqui também. Chega aluno pra gente com a pelve de um jeito, chega aluno pra gente com a pelve de outro, e quando você entende sobre tudo isso, fica muito mais fácil de você administrar a sua aula e gerar resultados para o seu aluno. Então vamos aos nossos mitos da pelve neutra? Gente, primeiro eu quero contar para vocês sobre o conceito da pelve neutra. E a primeira coisa que eu tenho para te falar sobre esse conceito é que pelve neutra é algo que se conquista, ok? Presta bem atenção nisso que é importante. Pelve neutra é algo que se conquista, não é algo que se enfia a goela abaixo do aluno. Olha lá. Essa aqui é a foto da pelve neutra. E o que é pelve neutra? Deixa a foto maior. É um equilíbrio ali entre as cristas ilíacas e entre o pubis, tá? Que tá exatamente, o pubis, ele tá sinalizado exatamente aqui nessa linha. Everton, se você puder passar aí. Olha só, o Everton tá passando aqui, ó, bem em cima dessa linha. Aqui, ó, esse pontilhado. O pubis, ele tá exatamente aqui nessa linha pontilhada. Então, a gente tem um equilíbrio horizontal entre as cristas ilíacas e entre o pubis. Essa é a pelve neutra na teoria. Na teoria. E esta posição é uma posição que se conquista. Definitivamente não é uma posição que a gente consegue enfiar a goela abaixo do aluno. Então, esse é o primeiro conceito que eu preciso te dizer assim, e isso precisa ficar muito claro para você, porque ensinaram para mim pelve neutra de um jeito, como quem diz assim, você precisa colocar o teu aluno na pelve neutra, ponto final. Aí chegava aluno para mim de tudo que é jeito, e eu sofria pra caramba tentando colocar os meus alunos exatamente nessa posição. Às vezes até dava certo, mas na maioria das vezes não dava certo, e era uma confusão danada, e eles sentiam dor. Onde acontece a dor, Tati? Geralmente essa dor vai acontecer na virilha, bem nessa região anterior aqui dos flexores de quadril, ou essa dor vai acontecer na região lombar. Eles sentem um cansaço na lombar. Alguns falam assim: eu tô sentindo no meu sacro, nesse osso aqui no final da coluna. É uma sensação de queimação, é uma sensação terrível. E o que é importante dessa característica dessa dor? E por que eu vou te explicar a característica dessa dor? Para você entender de onde vem essa dor. Essa dor que eles falam assim, é uma queimação, ela vai aumentando, é uma coisa quase insuportável, só que na hora que eu paro o movimento, na hora que eu descanso, faz assim, ó. Se acalma. Essa dor se acalma. Que característica de dor que é essa? Alguém aí sabe dizer? Se essa dor é de origem muscular, se essa dor é de origem, sei lá, vou chutar aqui, tá bom? Só para ver o nível de atenção de vocês. Se essa dor é no osso, se essa dor é no músculo, se essa dor é do quê? Vocês sabem me dizer de onde é essa dor? Vocês sabem me dizer? A maioria dos profissionais tem muita dúvida em relação ao tipo de dor. E esse tipo de dor aqui, eu posso garantir para vocês que ela é uma dor de origem ligamentar. Essa dor que quando o aluno, a gente vai lá e enfia a goela abaixo, a posição neutra para o aluno, coloca ele na posição, mesmo sem que ele esteja preparado, e ele está executando o movimento, de repente ele fala, nossa, tá doendo muito a minha virilha e a minha lombar. E quando ele para o exercício, a dor vai embora. Essa dor é uma dor ligamentar. Bem, então, o conceito da pelve neutra é uma posição que se conquista. Pelve neutra é pelve sem oscilação. É uma pelve que se mantém na mesma posição. Ela não oscila nem para um lado
e nem para o outro. A gente já falou muitas vezes desse movimento aqui. O nome desse movimento é movimento de báscula. O movimento de báscula é uma oscilação de posição da pelve. Então, essa oscilação de posição, que é a báscula, ela passa pela neutra e depois ela oscila de posição de novo. Então, a báscula é uma oscilação de posição e a pelve neutra é um ponto entre esse arco de movimento. Vocês entenderam agora qual é o conceito da pelve neutra? Então, pelve neutra é o mais próximo possível daquela foto número 1 que eu coloquei aqui para vocês, né, que é o mesmo alinhamento entre pubis e cristas ilíacas numa horizontal. Então, o pubis e as cristas ilíacas, eles devem, né, o conceito teórico da pelve neutra é pubis e cristas ilíacas em uma linha horizontal em relação ao solo ou em relação ao teto, por exemplo, ou em relação a uma outra superfície, mas eles têm que estar numa mesma posição, numa mesma linha. O ponto mais próximo dessa linha é a pelve neutra. E a pelve neutra é uma das posições desse arco de movimento que a gente chama de báscula. Então, eu tenho uma báscula anterior, que se chama antiversão, e que está aqui nessa foto que eu estou mostrando para vocês, aqui desse lado, na foto de baixo, que está representando a posição de antiversão. Ok? O que é a antiversão, Tati? É a minha crista ilíaca, ela está superior ao meu pubis. Ela está direcionada para frente. E a foto de cima, ela está representando uma retroversão. E o que é a retroversão? É a crista ilíaca sendo direcionada para trás, tá? E o pubis para frente, né? Então é o contrário. É quando a gente coloca o bumbum para dentro. O pubis, ele sobe em direção à crista ilíaca. Tô com as minhas mãos aqui, ó, exatamente como tá na foto. E na antiversão é o contrário. O pubis desce e a crista ilíaca sobe. Se eu estou em pé aqui com você e eu vou agora fazer uma antiversão, a minha crista ilíaca vai na sua direção. E se eu faço uma retroversão, a minha crista ilíaca vai lá pro fundo do meu escritório. O ponto de referência dessas posições de anti e retroversão é a crista ilíaca, não é o pubis, é a crista ilíaca. Antiversão, a crista ilíaca é para frente e retroversão, a crista ilíaca está posicionada mais para trás. Quando eu oscilo entre anti e retroversão, eu tenho um movimento chamado de báscula. E esse movimento de báscula, obviamente, ele interfere tanto na articulação coxo-femoral quanto na articulação, né, em todas as articulações ali das vértebras lombares. Num dado momento, puff, que é no momento central, eu encontro a posição de pelve neutra. E por que eu tô dando toda essa explicação aqui do conceito para você de pelve neutra? Porque isso é super importante, que você entenda. Nossa, Tati, mas por quê? Sabe aquele seu aluno que chega rígido pra caramba, morrendo de dor na região lombar? Essa pessoa vai ter uma dificuldade tremenda para entrar na posição neutra. Sabe por quê? Porque talvez ele esteja posicionado numa retroversão. E para você encontrar a neutra, você precisa movimentar este quadril, essa lombar e essa coxa femoral até encontrar o ponto da neutra, ou seja, você precisa movimentar em direção à antiversão. E vai ter pessoas que estão na antiversão, posicionadas em antiversão. E para você encontrar a neutra, ela precisa passear para a retroversão para que você encontre a posição neutra. Então, a posição neutra é um pedacinho desse arco de movimento todo chamado báscula do quadril, que envolve a coluna lombar e envolve a articulação coxo-femoral. Por que você tem que entender que o movimento e a posição do quadril envolvem a lombar e a coxo-femoral? Porque isso nunca ninguém te ensinou nos cursos. E é isso que te atrapalha a ter os resultados. É isso que faz você tentar colocar o seu aluno na neutra e às vezes ele tem uma baita dor. Às vezes ele te fala, tá doendo demais a minha lombar, e você não entende. Só que a partir de hoje você vai entender. A partir de hoje você vai entender que o movimento e a posição do quadril, eles interferem sim, eles acontecem junto com o movimento da lombar e junto com o movimento da coxa femoral. Então, na hora que você tem um cliente que tem um flexo fixo de quadril, que tem uma hiperlordose fixa, rígida, ou que tem uma retificação da coluna lombar,
né? Ou que tem alguma doença no psoas, seja uma contratura, espasmo ou qualquer outra coisa assim, vai ficar muito difícil de você ir para a posição de pelve neutra. Vai ficar muito difícil de você fazer isso, ainda mais, né, no começo com esse aluno. E o nosso mito número 1 é exatamente que pelve neutra não é apenas posicionar o aluno. Pelve neutra não depende apenas da posição. Pelve neutra é uma posição que se conquista. Não dá para pegar uma pessoa, qualquer pessoa, ou que esteja numa antiversão, eu não sei se você tem alunos assim, eu tenho algumas. Elas têm um flexo fixo de quadril, elas são projetadinhas assim para frente, elas têm uma grande extensão da coluna, geralmente um abdômen bem globoso. Vou mostrar a posição para você, vou ficar em pé aqui, ó. Olha só, geralmente essa pessoa ela tá nessa posição assim, ó. Ela tem um flexo aqui fixo de quadril e ela tá assim. Você já viu pessoas assim? Eu tenho várias alunas desse jeitinho aqui. O abdômen fica globoso, fica solto, tudo ela faz aqui. Ela tem uma ótima flexibilidade. Na hora que ela se abaixa, ela encosta a mão no chão. Só que na hora que você pede para ela fazer um rolamento, um rollover, um roll-up, um rollback, ela não consegue de jeito nenhum. E na hora que você deita ela no reformer, ou no Cadillac, ou em qualquer outro aparelho, no mat que seja, para você fazer os movimentos e você fala assim, vou colocar ela na pelve neutra, é impossível, ela não consegue e ela sente dor. E por que isso acontece? Porque encontrar a posição neutra depende deste corpo ter uma liberdade de movimentação. Essa aluna, ela não tem liberdade de movimentação. Você precisa preparar a sua aluna para chegar lá. Mas preparar o quê, Tati? Preparar as articulações dela, preparar esses ligamentos, né, com a mobilidade articular e, consequentemente, os ligamentos. Você precisa preparar a força, a percepção corporal, a flexibilidade dos músculos. Essa aluna que eu te mostrei aqui agora, que está nessa posição, ela tem muita tensão nos músculos dorsais, muita tensão nos músculos flexores de quadril. E é por esse motivo que ela está numa antiversão.